Bom dia, Anderson. Como vai? Muito obrigado por me receber mais uma vez. Eu que agradeço aqui sempre a sua presença, professor. Um orgulho, uma alegria ter aqui o senhor com a gente. Não dá para dizer que está tudo bem diante disso que a gente vem observando Não, lá no Oriente Médio, definitivamente, esse horror que avança em Gaza a cada dia que passa, um morticínio transmitido ao vivo pela TV, o genocídio em curso acima de tudo, sim, né? E um dos sim. episódios mais recentes, professor, e também perturbador, foi Aham, esse bombardeio duplo ao hospital sim, Nasser, o único em funcionamento em Khan Yunis, no sul de Gaza, que deixou pelo menos 20 mortos na última segunda-feira, sendo 5 deles jornalistas. Tudo isso filmado numa das cenas, eu confesso, mais devastadoras desse processo de limpeza étnica em curso há quase sim. 2 anos lá em Gaza. As forças de defesa de Israel reconheceram ter atingido a área do hospital e o chefe do Estado-Maior ordenou uma investigação interna. Lideranças do mundo inteiro repudiaram esse ataque, inclusive o próprio Donald Trump, aliado de primeira hora do Estado sionista, presidente dos Estados Unidos. O autor intelectual desses ataques, o Benjamin Netanyahu, lamentou o ocorrido e chamou os bombardeios de acidente trágico. Professor, a gente já perdeu as contas de quantos acidentes trágicos já tivemos em Gaza ao longo desse período, de acordo com as alegações do Estado sionista. Eu queria ouvi-lo para a gente começar aqui o nosso papo sobre esse episódio específico lá do bombardeio ao hospital e também Sim. sobre a alegação do Netanyahu de que se tratou aí de um acidente. Enfim, ele parece que, acima de tudo, não assume as Sim. responsabilidades, é tudo acidente. Como é que o senhor avalia essa situação, esse bombardeio ao hospital que matou 20 pessoas, pelo Sim. menos, e 5 jornalistas? Então, assim, realmente estamos vivendo um tempo de absurdo, né? Isso é a primeira abertura necessária. Como você disse, a gente perdeu a conta, né, dos acidentes trágicos mas estamos vivendo um tempo do absurdo porque a gente quase não consegue acreditar, né, como o mundo está testemunhando em tempo real um genocídio, né, que ele faz nada para interromper isso. Então, isso, na verdade, nos coloca na condição, na situação de questionarmos tudo aquilo que a gente acreditava, tudo aquilo que, sabe, em princípio sustentava a sociedade internacional no pós-Segunda Guerra Mundial, o direito internacional, as instituições, né? Então, a primeira parte do absurdo é essa, que a gente tá testemunhando uma coisa que a gente dizia que nunca mais poderia acontecer, e estamos fazendo absolutamente nada, o mundo não faz nada. E depois tem uma segunda camada, que é uma camada quase que de cinismo, que vem cobrir o absurdo, né? Que é um pouco esse jogo de cena. Então, em determinados momentos, as pessoas, os líderes, os responsáveis, a imprensa, faz um jogo que tenta, digamos, encobrir muito mal a dimensão do absurdo e o papel que cada um tem nesse absurdo, né? Então, só para te dar uma ilustração, um exemplo do que eu quero dizer com isso, é que, primeiro, a cada dia, nos últimos dias, nos últimos 100 dias, morrem pelo menos 30, 40, 50, às vezes 100 pessoas em Gaza, e a maior parte delas está sendo morta no momento em que vai buscar comida, porque o mundo já reconheceu que a fome em Gaza hoje é provocada pela ação humana, por Israel, portanto, ela é expressamente voluntária, né? E aí, quando as pessoas vão, no desespero, tentar buscar comida, elas são mortas e a gente não vê ninguém falando sobre o assunto. Então, a pergunta é, por que se falou agora? E aí você percebe como há um jogo de cena
que é o seguinte: a imprensa que não fala nada sobre o que acontece com as crianças, com as mulheres, com os idosos, é pressionada no momento em que morrem 5 jornalistas, e aí as pessoas vão dizer para eles: mas vocês que são jornalistas, vocês que são a imprensa, nem sequer com os seus companheiros de trabalho vocês são solidários, nem em relação a eles vocês se manifestam. Então eles se sentem forçados a dizer que houve um ataque, porque nesse ataque morreram 5 jornalistas, senão eles teriam deixado passar em branco. E mesmo quando dizem que são jornalistas, eles ainda fazem um esforço para nos dizer que os jornalistas como que morreram por, sabe, evento espontâneo, natural, uma tragédia, porque os jornalistas não foram mortos, sabe, por Israel, eles morreram num ataque ao hospital. Quando eles se dizem que esta é a guerra que mais matou jornalistas na história das guerras, eles se dizem, então, que já passaram de 200 jornalistas mortos, mas eles não te dizem que são 200 mortos por Israel. Eles não têm um jornalista morto pelos palestinos, pelo Hamas, pelo Hezbollah. Então, e eles não te dizem também que a morte desses jornalistas querida, como chama, é o intencional por parte de Israel, é um recado que eles querem mandar aos veículos de imprensa. Então, tem gente pedindo demissão dos veículos de imprensa porque sente vergonha do próprio trabalho, né, do modo como as empresas estão tratando isso. E aí, é claro, porque a imprensa resolve falar um pouco mais, aí as pessoas dizem que foi um acidente trágico, é uma pena, vamos investigar, o próprio Trump se manifesta. Então, é um pouco uma pantomima, né? Um jogo de cena em que cada um diz o que acha que deve dizer, para, no final das contas, o verdadeiro criminoso continuar protegido, sabe? Porque eles começaram uma investigação, disseram que é trágico, é um erro, né? Quer dizer, é como se eles não estivessem fazendo isso todos os dias, né? Uhum. Então, esse é o mundo em que nós vivemos hoje. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem uma naturalização do horror que a gente observa lá em Gaza já de maneira mais intensa, desde o finalzinho lá de 2023. Agora, professor, o senhor que é um especialista em direito internacional, esse episódio do ataque ao hospital em Khan Yunis, ele pode de alguma forma ser caracterizado, configurado como um crime de guerra por parte do Estado sionista, na sua análise? Sim, não tem a menor dúvida, não só esse episódio, como praticamente cada ação de Israel desde o 8 de outubro, né? Sim. Tem muito pouca coisa que Israel pode ter feito desde o 8 de outubro de 2023, né? Que não seja qualificado como crime de guerra. Para você ter uma ideia de como a coisa é grave, hoje, quando alguém quer defender Israel, e alguns veículos de imprensa aqui no Brasil têm feito um esforço para isso, porque a cada 2, 3 dias eles recepcionam um historiador ou um especialista israelense que vai apresentar o ponto de vista de Israel. Mas mesmo essas pessoas, na hora de defender Israel, eles estão dizendo, olha, é verdadeiro que há crimes de guerra acontecendo, mas o que eles estão querendo rebater é a ideia de que esteja acontecendo um genocídio. Quer dizer, a própria linha de defesa israelense assim, olha, nós não estamos cometendo genocídio, pode até ser que a gente esteja fazendo aqui e ali um crime de guerra, como se crime de guerra fosse uma coisa menor, mas no jogo retórico, né, no jogo da comunicação, isso passa a ser uma justificação até mesmo das atitudes de Israel, que, olha, aqui e ali pode estar havendo crime de guerra, mas genocídio não é o que a gente está fazendo, não é a nossa intenção. Mas, ou seja, no fundo, apesar de ser um jogo retórico de
de escusa, né, de Israel, no fundo, eles mesmos estão reconhecendo que crimes de guerra estão acontecendo todos os dias, mas eles estão dizendo, olha, deixemos um dia para os tribunais, né, decidirem. Tem uma coisa técnica nisso, né, que na Corte Internacional de Justiça, a Corte só tem um caso correndo, né, que a África do Sul iniciou contra Israel, e a Corte, nesse caso, só tem jurisdição, ela só pode decidir se a acusação for de genocídio, ou seja, se Israel conseguir, pela pressão que está fazendo sobre o mundo e sobre a própria Corte, conseguir convencer as pessoas de que o que há ali são crimes de guerra e não um genocídio, que é um tipo de crime, né? Eles não serão julgados pela Corte, ou a Corte vai ter que considerá-los não culpados. Apesar de que eu tenho certeza absoluta de que há genocídio em curso e que a Corte vai ter que julgá-los. Também, quando você diz que no Tribunal Penal Internacional autoridades israelenses podem vir a ser julgadas, ali ainda eles não foram acusados de genocídio, do crime de genocídio, eles foram acusados até agora de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O crime de genocídio é considerado o mais grave de todos, então também há uma pressão sobre o Tribunal Penal Internacional para ele não incluir no rol dos crimes, né, de acusação o genocídio. Então tem um jogo aí que hoje é como se Israel dissesse, desde que a gente escape da acusação de genocídio, todo o resto é lucro, porque a gente vai poder dizer que em qualquer guerra acontecem crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Se fulano e beltrano foram, culpados, ele deixou de ser primeiro-ministro, deixou de ser ministro, a culpa não recai sobre Israel, você percebe? Então, tem um jogo aí de cena, mais uma vez, que tem um propósito estratégico de liberar Israel das acusações mais graves e de permitir ao mundo que continue, uma parte do mundo, né, que continue a apoiar Israel incondicionalmente, que é o caso da Europa e dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos, apoiador incondicional do Estado sionista, não só apoiador, mas financiador, acima de tudo, desse processo Sim. que a gente vem observando lá no Oriente Médio. Tem algumas mensagens aqui, professor, que estão chegando. O Sidney Kripa pergunta aqui, como é que o mundo não parou os sionistas até agora? O Isaías Pedraça, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, vai levar 10 anos para julgar Israel. Professor, eu queria trazer uma outra questão aqui, para além, obviamente, desse bombardeio que a gente observa lá em Gaza. A gente avalia, observa a ação dos atores internacionais quase que silenciosa, ainda que haja, eventualmente, uma outra posição questionadora em relação a esse processo, mas eu queria falar um pouco sobre a relação relativa ao Brasil, o governo brasileiro diante desse processo que está colocado. A gente teve aí, no início dessa semana, mais uma crise diplomática entre o nosso país, entre o governo brasileiro e o Estado sionista. Isso depois desse episódio em que o ministro da Defesa israelense, o Israel Katz, utilizou as redes sociais na última terça-feira para postar ofensas ao presidente Lula, chamando ele de antissemita declarado e apoiador do Hamas. Essa postagem trouxe ainda uma imagem gerada por inteligência artificial que mostra o presidente Lula como uma espécie de fantoche nas mãos do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Horas mais tarde, o Ministério das Relações Exteriores se manifestou. Também nas redes digitais, o Itamaraty disse que essa manifestação de Israel Katz trazia, abre aspas, ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o presidente Lula, fecha aspas. Abrindo aspas aqui de novo. Espera-se do Sr. Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma a responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque de ontem, se referindo ao ataque de segunda-feira lá ao hospital, em Nasser, em Gaza, que provocou a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo pacientes, jornalistas e trabalhadores humanitários. Fecha aspas, destacou essa nota do Ministério das Relações Exteriores. No dia anterior, Israel decidiu
rebaixar, dia anterior no dia do ataque, Israel decidiu rebaixar as relações diplomáticas com o Brasil, após o governo Lula não aprovar a nomeação de um novo embaixador israelense lá em Brasília. Desde o último dia 12 de agosto, a representação diplomática israelense no Brasil está sem diplomata. O cargo está vago após o embaixador Daniel Zonchin, que ocupou o posto desde 2021, se aposentar. Professor, o diálogo entre os dois países, Brasil e Israel, vai se acirrando, mas nosso país segue sem cortar relações com o Estado sionista. Primeiro, eu queria uma avaliação sua a respeito de mais essa crise diplomática entre Brasil e Israel, envolvendo as ofensas aí feitas pelo ministro da Defesa israelense ao presidente Lula. Então, assim, começando, tem uma relação entre essa pergunta e aquela anterior sobre por que o mundo ainda não parou os sionistas, né? Acho que as duas respostas se relacionam. Eu devo começar dizendo que, assim, eu acho que a resposta brasileira está aquém do que seria necessário, está aquém do que se pede em termos de soberania, status do Brasil no mundo, status da nossa liderança, né? Então, nós permitimos, enquanto governo, é claro, né, enquanto Estado, isso não é uma exclusividade do governo Lula ou dos governos, digamos, progressistas ou de esquerda. Nós temos uma tradição, praticamente, uma infeliz tradição, de deixar que a iniciativa fique com o outro, né? E que nós apareçamos como aquele que está apenas reagindo, respondendo, e aí a nossa resposta às ofensas sempre fica aquém do que era esperado, e aí aquele que nos ofendeu, né, de todo modo sai por cima, digamos, na conversa, digamos, na conversa das ruas, né, na briga entre os valentões do bairro e tal, a gente permite que o bully, né, se saia melhor, porque ele tomou a iniciativa de te ofender primeiro, e aí quando você responde como quem está com medo, como quem não quer deixar a coisa escalar. Você responde em termos... ele te ofendeu xingando a sua mãe, e você diz que ele, na verdade, se comportou muito mal, porque ele usou de inverdades, né, e de ofensas, certo? Ou seja, você não está no mesmo registro que o outro, e você já deixou ele dominar o centro da cena, né? Você vê que é uma resposta tão fraca, né, que aceita os termos minimalistas da agenda que é posta pelo seu adversário. Quer dizer, você diz, além de você ter nos xingado o nosso presidente de antissemita, dizer que ele é um pau mandado, eu estou falando na linguagem da rua, tá? Que ele é um pau mandado do Irã, certo? Aí você devolve para ele dizendo que ele deveria se preocupar mais em investigar o que aconteceu ontem. Quer dizer, você está reconhecendo que aquilo ali merece investigação, quer dizer, você não está dizendo que você ontem cometeu um crime, você está dizendo vai investigar o crime que você mesmo cometeu, certo? E você está se circunscrevendo ao de ontem. Você não está falando de 2 anos, praticamente, de crimes, e você não está falando de uma prática de genocídio em curso. Então, você, assim, quem olha essa resposta diz, bom, já sei quem ganhou o braço de ferro, né? E a pergunta é, por que o Brasil se fica nisso, digamos, né? E aí eu acho que tem um conjunto de respostas, né? Uma delas é um pouco, infelizmente, uma tradição, na verdade, da diplomacia brasileira. Eu sou apreciador dos diplomatas do Brasil e tenho ótimas relações com alguns deles,
Mas, assim, em termos de tradição, a gente gosta dessa coisa, sabe, de um grande equilíbrio, uma coisa muito cuidadosa, muito... Então, ontem me ocorreu uma imagem que é nas grandes corridas de ciclismo, né? Você tem aqueles que tentam partir na frente de vez em quando e ganhar a corrida, e você tem aqueles que estão destinados a correr com o pelotão, sabe? Onde tiver a grande massa de corredores, você fica lá no meio daquela grande massa. E o Brasil tem muito medo de sair do pelotão e de ousar alguma coisa diferente dos demais. Então, isso é algo que está na nossa tradição. Tem outra coisa que tem a especificidade do caso israelense, né? Israel, enquanto país, e o lobby pró-Israel no mundo inteiro fazem com que, e o apoio incondicional dos Estados Unidos, né? O padrinho que Israel tem, que são os Estados Unidos, com uma anuência vergonhosa por parte da Europa, né? Faz com que seja muito difícil você se posicionar firmemente contra Israel, porque você está um pouco na contramão dos Estados Unidos, da Europa e dos lobbies, né? Então, nesse momento, o Brasil, por exemplo, precisa decidir como é que ele vai lidar com Israel. Ele está pensando, bom, já estou sob pressão americana por causa do tarifaço, por causa do julgamento do Bolsonaro, por causa das sanções a autoridades brasileiras, etc. O que será que vai acontecer, que o Trump vai resolver fazer, se eu tomar uma posição firme em relação a Israel? Então, deixa eu tomar meu cuidadinho aqui. Tenho boas relações com os europeus, eles não vão gostar se eu partir na frente na crítica a Israel, então também vou me cuidar. Sabe o quê? Os árabes nem estão falando muito contra os israelenses, então por que eu vou assumir uma posição que nem mesmo os árabes assumiram, sabe? Aqui no Brasil, temos um congresso com tendências à direita, especificamente com tendências para o evangelismo pró-israelense, em que muitos dos políticos que fazem oposição ao governo e alguns dos que estão, em princípio, aliados ao governo, saem por aí vestidos na bandeira de Israel, certo? Então, qual será a consequência na política interna se eu comprar uma briga mais direta com Israel, quando eu tenho um público, né, pentecostal, um eleitorado pentecostal tão cegamente pró-Israel, sabe? Então, você faz todas essas contas, que são contas políticas, né? E você, no caso brasileiro, você decide pelo comedimento, sabe? E eu acho que, às vezes, a ousadia é mais interessante para um país como o Brasil do que esse comedimento um pouco acovardado, né? Se a gente resolver sair na frente dos outros e mostrasse para o mundo que nós temos um compromisso real com alguns valores, né? Nós estaríamos adiante do nosso tempo, sabe? Porque o mundo vai reconhecer isto daqui a pouco tempo. As pessoas dirão como foi que a gente deixou que isso acontecesse. Israel está apodrecendo por dentro e por fora, e vai essa influência, essa força decorrente do apoio ocidental vai se desfazer. E aí a história vai voltar para trás e vai dizer quem foi que se posicionou, né? Qual foi o lugar do Brasil nesse momento da história, né? Nós estamos perdendo essa oportunidade, eu acho. O professor, o senhor disse algo que me chamou muito a atenção e eu queria repercutir um pouco mais. O senhor acredita que o governo brasileiro, especialmente o presidente Lula, ele possa estar colocando o cálculo eleitoral nessa posição em relação ao rompimento ou não das relações com o Estado sionista? A gente vai ter eleições presidenciais agora, em pouco mais de um ano.
uma extrema-direita muito... aliás, muito não, né? Uma extrema-direita que, de alguma forma, está um pouco desarticulada diante desse julgamento do Jair Bolsonaro, mas com uma força ainda muito grande. Para essa turma se rearticular rapidamente não custa nada. Mas o fato é que a gente tem um governo muito questionado, que ganhou alguma força ao longo desses últimos tempos diante dos ataques do Donald Trump à soberania nacional. Mas, enfim, ainda há um cenário difícil para esse processo eleitoral que a gente vai enfrentar no ano que vem. Eu só acredito que o presidente Lula ele possa estar colocando o cálculo eleitoral em relação a essa situação envolvendo ao massacre cometido pelo Estado sionista? Eu acho que é bem possível, assim, por tudo que eu sei, né, do presidente Lula, eu sei que ele tem uma posição em relação à questão palestina que é muito mais, digamos, próxima daquilo que eu vejo como justiça, né? Então ele tem, eu acho, uma orientação para uma solução justa, né, da questão palestina. Ainda que o Brasil insista na questão dos 2 estados, que eu acho que é uma ideia já morta e enterrada, mas, de todo modo, o presidente Lula tem uma noção do tamanho da injustiça que se faz com os palestinos, mas também tem algo que a gente aprendeu a reconhecer no presidente Lula, é que ele tende para o compromisso, né? Ele tende para a composição, né? E às vezes ele faz concessões, porque ele está fazendo todas essas contas que eu mencionei, ele deve estar fazendo e deve estar fazendo muitas outras contas. A pergunta é quando é que a concessão passa a ser excessiva, né? E quando é que você ganha mais se posicionando de modo mais firme numa outra direção. Vou dar um exemplo, eu não sou político e não vou virar político, então não tenho lições a dar ao Lula no universo do fazer político, né? Ele sendo um político muito, muito hábil, muito experiente, né? Muito brilhante até. Mas eu diria o seguinte, a gente teve uma ilustração do que foi o efeito da pressão do imperialismo americano, e eu estou falando aqui em termos técnicos até, quer dizer, eu acho que os Estados Unidos ensaiaram com o Brasil algumas coisas que eu chamo de imperialismo jurídico, né? Colocando sanções contra as autoridades, impondo tarifaço, caçando vistos, certo? Quando os Estados Unidos fizeram isto, tentando, digamos, punir o Brasil, a direita foi punida pela opinião pública brasileira e o governo ganhou apoio porque as pessoas foram tocadas no seu brio patriótico, certo? Porque isso aqui é um ataque ao Brasil, não é um ataque ao Lula ou ao Moraes, o STF. Então, se você se posicionasse de modo mais firme em relação a Israel e isto piorasse, digamos, os ataques americanos ao Brasil e a pressão do lobby interno, será que você não teria uma resposta equivalente, talvez mais firme, né, da população brasileira, dizendo, olha, tudo tem limite, nós não somos paus mandados dos Estados Unidos ou de Israel, e que isso tivesse uma consequência eleitoral mais favorável ao governo atual do que a tentativa de composição. Qual é o risco disso, é claro, né? O risco é que o governo Trump deve durar um pouco mais, né? E que você, portanto, talvez tenha uma tempestade a enfrentar durante um certo tempo. Mas a pergunta você, sabe, consegue remediar a tempestade fazendo compromissos? Ou é melhor encarar a tempestade de frente e dizer vamos sair na outra ponta da tempestade mais fortes? Acho que essa é a opção que o Brasil tem que enfrentar, né? Sem dúvida alguma. É o que está posto que o Brasil precisa enfrentar, acima de tudo, como o senhor muito bem coloca. Agora, chama atenção, professor, que em meio a todo esse horror promovido
pelo Estado sionista, essa crise diplomática entre Brasil e Israel, o governador de São Paulo, o senhor Tarcísio de Freitas, ele prepara o envio do seu principal auxiliar, o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, a uma missão em Israel. A iniciativa é vista como um contraponto às posições do governo federal em relação ao país. Essa viagem é articulada pela Frente Parlamentar em Defesa da União entre Brasil e Israel, instalada na Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, no fim do ano passado, por deputados bolsonaristas aliados a Tarcísio de Freitas. O convite surgiu do Consulado de Israel em São Paulo e prevê agendas em Tel Aviv e em Jerusalém. Professor, considerando que a gente falou ainda há pouco, inclusive, a respeito dessa disputa eleitoral, Tarcísio de Freitas se coloca aí como um candidato, ainda que ele não admita propriamente, ele deve ser o principal adversário do presidente Lula nas eleições presidenciais no ano que vem. Considerando que o governo brasileiro ainda tem uma postura muito recuada em relação a esse genocídio, dá para dizer que o Tarcísio de Freitas se coloca no extremo oposto à posição do governo federal? Então, na verdade, assim, o governador aí, ele, obviamente, né, está, digamos, arando o solo aí para ser a alternativa, né, ao Bolsonaro e aos bolsonaros, de modo geral, né, como candidato para enfrentar o Lula. E ele tenta, eu acho, né, assim, pela minha observação, ele tenta estabelecer alguns diferenciais em relação aos bolsonaros, né, que basicamente seria assim, ele é um pouco mais racional do que eles, né, ele tenta mostrar que ele é mais racional do que eles, mas em outras coisas ele continua a digamos, oferecer uma lealdade, pelo menos discursiva, né? Ele está sempre dizendo que está firme com o Bolsonaro, e ele abraça algumas das mesmas causas que ele acha que fazem a força do bolsonarismo. E entre essas causas está o apoio irrestrito a Israel, mas eu acho que todos eles cruzam uma linha que a gente talvez não esteja percebendo ou não esteja fazendo perceber, né, no nosso debate público, é que todo o comportamento dessas pessoas, o Caiado e o próprio Tarcísio já foram, né, para Israel numa dessas viagens, havia uma comitiva de prefeitos que foram e ficaram presos lá porque não conseguiam sair, e mesmo quando eles não vão, eles estão aqui, eles se vestem com a bandeira de Israel, e o que a gente não está percebendo, e é algo que está no campo do simbólico, talvez até um pouco do mais sutil, é que nem do ponto de vista deles, do comportamento deles, e nem do ponto de vista de Israel, o que eles estão fazendo é apoiar Israel. Eles estão prestando lealdade a Israel e aos Estados Unidos. Então, na verdade, nem Israel os vê como apoiadores, os vê como submissos, sabe? Os americanos também não os veem como apoiadores, os veem como instrumentos, como seus servidores, sabe? E eles aceitam essa posição no plano do simbólico e no plano, ainda que eles, sei lá, não sei se eles percebem racionalmente isso, mas tem algo desta coisa de que, sabe, ainda mais se você pega o referencial bíblico, né, tanto, digamos, da Torá judaica quanto do Antigo Testamento em relação aos evangélicos pentecostais e tal. Quer dizer, olha, tem um povo escolhido, são esses, né, eles conseguiram formar o Estado, nós somos nós somos a segunda classe, sabe assim? Então, como é que a gente se comporta como segunda classe em relação a esses escolhidos? Então, a gente vai lá, se submete, né? A gente presta juras de lealdade. Sim, não precisa ir muito longe em relação a Israel ou em relação aos Estados Unidos. O Bolsonaro, enquanto presidente brasileiro, bateu continência para um presidente estrangeiro, quer dizer, e o cara é um cara que foi militar, ainda que tenha sido
expulso, né, da carreira por ser um mau militar, segundo o Geisel, né, e o Passarinho, não é isso? Mas ele sabe o que significa uma continência, né? Você bate continência para o seu superior. Quando você aceita isso e você vende isso para o seu público, né? E aí, quando você se sente pressionado dentro do cenário político brasileiro, você vai lá, pede ajuda para o seu superior, para ele vir e castigar o país do qual você quer ser presidente, sabe? Quer dizer, nós estamos realmente num grau de baixeza, né, de indignidade, sabe, que eu não sei como é que os brasileiros aceitam. Aqui tem uma coisa, o brasileiro talvez tenha uma tendência mesmo a essa reação do que o pessoal chama de viralatismo, né? Mas o Tarcísio, eu acho, comete um erro fatal nisto, sabe? Porque ele está fazendo o mesmo voto de lealdade a uma causa que eu acho que é perdida, viu? Que é a causa de Israel. E essa submissão aos Estados Unidos também é uma causa perdida, porque os Estados Unidos também vão decair. Então, você quer ficar amarrado no barco que está em decadência, ou você quer se liberar e navegar sozinho, ou encontrar outros companheiros, sabe, de navegação que construam um mundo diferente com você, né? Um capitalismo em crise, uma potência imperialista decadente, e essa turma segue lambendo botas desse pessoal, lamentavelmente. Professor, a gente vai continuar acompanhando tudo isso aqui que está colocado em relação às relações, especialmente entre Brasil e Israel. Vamos continuar cobrando, obviamente, que o governo rompa relações diplomáticas, comerciais. Tem a questão, inclusive, do petróleo que é enviado para alimentar a máquina de guerra. A gente vem tratando disso aqui com o pessoal dos sindicatos petroleiros muito de perto. A gente vai continuar trazendo essas discussões aqui para o programa. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Faixa Livre e desejar ao senhor uma boa quinta-feira. Em breve a gente volta a conversar aqui no Faixa Livre. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Até a próxima. Grande abraço. Até a próxima. Obrigado.